Louvado seja Deus por mais um momento que podemos meditar na sua palavra. Louvado seja Deus porque hoje podemos refletir um pouco sobre o nascimento de Jesus Cristo. Esse texto que aborda a respeito do nascimento de Jesus Cristo, você encontra em Mateus, capítulo 1, verso de 18 a 25, ou encontra em Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 7. Com este título, você encontra o nascimento de Jesus Cristo na Bíblia de Estudo de Genebra, na Bíblia de Estudo do Expositor, na Bíblia de Estudo de Conselheira, na Bíblia Pregação Expositiva, na Bíblia de Estudo, na Bíblia Visual e Fonográficos, todos apresentam o mesmo título. E o texto nos diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Mas, pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará ela à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Profecia que se encontra em Isaías, capítulo 7, verso 14. No verso 24 do texto de Mateus 1, nos diz: E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a. Seguindo a leitura do texto, nos diz o verso 24: E despertado José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebendo-a assim como sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e deu a ele o nome de Jesus. Vendo o contexto desse texto, nós vamos contemplar, por exemplo, um comentário na Bíblia de Estudo de Genebra, fazendo a seguinte indagação: o nascimento virginal de Jesus, Maria era mesmo virgem? Você contempla o texto que foi lido, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Você também contempla em Lucas 1, 26 a 56 e Lucas 2, de 4 a 7. Testemunham em uníssono que o nascimento de Jesus foi fruto de uma concepção miraculosa. Maria engravidou pela ação criadora do Espírito Santo enquanto ela ainda era virgem.
Mateus capítulo 1, verso 20 e Lucas capítulo 1, verso 35. A maioria dos cristãos aceitava o nascimento virginal sem hesitar, até que a teologia moderna começou a questionar os milagres no século XIX. Então, a doutrina do nascimento virginal se tornou um ponto crítico de discussão acerca do sobrenaturalismo cristão e da divindade de Jesus. O liberalismo moderno rejeitou o nascimento virginal juntamente com outros milagres bíblicos. Na realidade, o nascimento virginal harmoniza-se perfeitamente com o restante da mensagem do Novo Testamento acerca de Jesus. O próprio Jesus operou milagres e ressuscitou miraculosamente dentre os mortos, de modo que a sua entrada miraculosa no mundo não cria nenhuma dificuldade inédita, uma vez que ele deixou o mundo de maneira sobrenatural pela ressurreição e ascensão. A sobrenaturalidade do seu nascimento é inteiramente apropriada, tendo em vista a dignidade e a glória pré-encarnada de Jesus, como pode ser visto no Evangelho segundo João, capítulo 1, os versos de 1 a 9, capítulo 17, verso 5. Também pode ser visto em Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11, em Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 17, Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3 e 1 João, capítulo 1, verso 1. Bem como a glória da obra que ele veio para realizar, como pode ser visto em Mateus capítulo 1, versos de 21 a 23 e em Lucas capítulo 1, versos de 31 a 35. É natural que o seu nascimento tenha sido glorioso e miraculoso. Rejeitar o nascimento virginal de Jesus corresponde implicitamente a questionar todos os ensinamentos do Novo Testamento a seu respeito. A concepção miraculosa de Jesus aponta para a sua divindade e também para a realidade do poder criador que opera no nosso próprio novo nascimento, como é mostrado no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 13. Seu nascimento miraculoso também aponta para a sua impecabilidade, embora Maria fosse uma pecadora, como pode ser visto em Lucas, capítulo 1, do verso 43 ao 48, deu à luz aquele que não teve pecado algum, por meio da operação do Espírito Santo. A humanidade de Jesus não foi maculada pelo pecado, permitindo que Jesus se tornasse o sacrifício perfeito pelos pecados dos homens e o Salvador de sua própria mãe, e com ela do restante da verdadeira igreja. O ser humano, como mostra em Gênesis capítulo 3, com a queda de Adão, todos caíram. Como mostra em Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas como mostra em Romanos capítulo 6, verso 23, se no capítulo 3 deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo nenhum sequer, no verso 23 do capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor.
E isto nos é concedido graças a Ele ser o homem perfeito, o ser sem pecado, ser aquele que realizou a perfeita vontade de Deus. Ele fez aquilo que agradou a Deus. Quando a gente olha o texto, de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheiro, ainda temos a seguinte conotação, falando dos versos do 18 ao 21, e depois uma sintetização amplificada a respeito do mesmo texto, do verso 18 ao 25, dizendo assim para nós: antes de se unirem, quem? Maria e José, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A história da família imediata de Jesus Cristo também teve suas crises. José e Maria eram noivos. Com a razão comum, José não compreendeu nem suportou o inesperado. O que foi o inesperado? Maria se encontrar grávida. Como lidaria com a situação? Como manteria o casamento se sua noiva estava grávida e ele não era o pai da criança? Relações sexuais antes do casamento não eram nada comum naquela cultura, mas o amor e o respeito dele para com Maria eram sólidos. Mesmo abalado, José procurou oferecer uma saída honrosa para ela. Se você enfrenta uma situação de gravidez inesperada e fora das condições ideais, sua ou na sua família, lembre-se de que a família de Jesus também começou assim. Deus se faz presente, Ele está conosco em todos os nossos relacionamentos, não estamos sós. Falando a respeito do texto como um todo, do verso 18 ao 25, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aqui nos é relatado um acontecimento incrível, em que Jesus é concebido no ventre de Maria pela ação gloriosa do Espírito Santo. Não foi através de uma relação sexual. Aqui nos é relatado um acontecimento incrível em que céu e terra se unem e o eterno Deus irrompe no tempo e na história humana. Um casal de poucas posses, numa pequena aldeia de um lugar periférico da Palestina e do Império Romano, é o centro de tudo. O nascimento de um bebê especial ocorre não por intervenção humana, mas divina. José, um trabalhador comum, um carpinteiro, homem pacato, íntegro, contratou casamento com uma jovem chamada Maria, nos termos legais de sua época. Tudo foi devidamente sacramentado pelos sacerdotes e era de conhecimento público. Mas algo estranho surge. Maria fica grávida pelo Espírito Santo e teremos um bebê com nomes especiais em concordância com sua missão. Emanuel, Deus feito homem, Deus conosco, em todos os momentos e circunstâncias e para sempre. Não haverá mais lugar para a solidão e o abandono. Jesus é o Salvador, porque salvou o povo de seus pecados. Por meio dele, somos livres de toda culpa e condenação, salvos de
todo temor e ansiedade. Esse contexto lido encontra-se na Bíblia de Estudo Conselheira. Além disso, ainda faz uma ênfase em relação ao versículo 20, que nos diz: enquanto ele refletia sobre isso, José se recolhe e o Espírito trabalha nele, enquanto dorme, na condição de vigília. Ele estava perturbado. No sono pesado, vem-lhe um sonho. O Espírito fala no inconsciente, além da razão, e José entende num outro nível. Reorganiza suas emoções e seus pensamentos. Um novo sentido brota. A salvação aparece. Assim acontece conosco também. Quantas vezes nos encontramos exaustos, sem saída, nem recursos, mas nosso Deus não dorme nem cochila. Ele opera por meio dos processos ordinários, comuns ou de forma incomum. De maneira amorosa, Ele cuida de nós. Pode ter certeza que Ele, o Senhor, não tarda, não falta, nem negligencia. Ele é sempre presente. Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. O significado do nome Jesus em hebraico é: o Senhor Deus salva. Nesta frase, o anjo de Deus resume a missão do Cristo: salvar o povo de seus pecados. Emanuel, como já foi dito, Deus conosco. E essa salvação aconteceria através do Emanuel. Por intermédio de Jesus, o Emanuel, Deus sempre nos acompanha no cotidiano, nas necessidades, na saúde, na enfermidade. Independente das circunstâncias em que nos encontramos, se recorremos a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos socorre. Com relação ainda ao texto lido, no verso 25, nós temos a seguinte colocação: a quem pôs o nome de Jesus. José era legalmente o pai de Jesus, desde que assumiu a paternidade do filho gerado em Maria pela ação do Espírito Santo. José é modelo da verdadeira paternidade, muito além da fecundação biológica, de lançar o sêmen no útero de uma mulher. A autêntica paternidade acontece quando se dá a aceitação da concepção. Honra é dada à mãe da criança, ao recebimento desta e à apresentação pública do filho, sendo-lhe dado o nome. José superou suas resistências iniciais e adotou Jesus como filho do coração e de direito, demonstrando-se homem emocionalmente maduro e socialmente responsável. O que seria de Maria e de Jesus se José agisse com ressentimento e legalismo, com preconceito e machismo? Sua atitude é um marco de referência da constituição familiar. É pai, o que gera o filho no coração, num processo de adoção psíquica ao longo do tempo. Cotidianamente, genitores biológicos que não adotam psiquicamente seus próprios filhos não são pais ou mães
integrais, mas apenas fisicamente. Sem o laço afetivo contínuo, a criança e o adolescente crescem com vulnerabilidade. Para quem não conheceu ou foi abandonado pelo pai ou pela mãe, Deus se apresenta como o pai dos órfãos e cada um pode ouvir sua declaração de amor. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, conforme declara Mateus capítulo 3, verso 17. Mas ainda destacando a respeito da virgindade de Maria, com relação ao nascimento de Jesus Cristo, nós vamos ter a seguinte colocação, porém não teve relações. Estava se falando de Maria e José. Toda a comunidade local, por certo, considerava Jesus como filho natural de José e de Maria, como todo casal de noivos. E mais ainda, naquela época e cultura, José e Maria certamente sonhavam com o dia em que poderiam viver juntos e desfrutar de sua sexualidade. Aguardavam sua lua de mel com o romantismo e erotismo a que tinham direito. Há, porém, casos em que a intervenção de Deus pode pedir para submetermos esse desejo e abrirmos mão do gozo da sexualidade por algum tempo. Essa não é uma situação normal, mas vemos que pode acontecer. No caso de José, o prazer de ser pai veio antes do prazer marital, de ser amante de sua mulher, ou de ser amado por Maria. Aí nós temos o contexto, a descrição de o nascimento de Jesus, como aconteceu, o que enfrentou José em sua época, como foi descrito na Bíblia de Estudo Conselheira e na Bíblia de Estudo de Genebra, para que pudéssemos entender melhor o que hoje nós comemoramos, o nascimento de Jesus. Quando a gente olha no texto lido, nós vamos contemplar a questão de se tornar um ser comprometido. Quando você olha no verso 18, você vai contemplar, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, comprometida. E ela estava comprometida com quem? Com José. Antes que se ajuntasse quem? Maria e José. Antes que se casasse, aconteceu de ter concebido do Espírito Santo, ou seja, por decreto do Espírito Santo. Assim, Maria ficou grávida. Quando você olha no verso 19, então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Nós vamos contemplar aí para romper o compromisso matrimonial em segredo. Era isso que ele queria fazer. Entretanto, ele foi visitado pelo anjo do Senhor em sonho e lhe orientou que ele não devia fazer isso, porque o que se achava nela era a ação do Espírito Santo. E nos diz no verso 21, o anjo fala claramente, e no verso 21 diz: e dará a ela à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus,
Por que chamá-lo de Jesus? Porque ele é o Salvador. E isto se dá exatamente para que se cumprisse o que foi dito antes pelo profeta Isaías, conforme está lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que era através de uma virgem que nasceria aquele que receberia o nome de Emanuel, porque significa Deus conosco, o qual salvaria o seu povo dos seus pecados. Imediatamente nós vamos contemplar que ele entendeu todo o recado dado por Deus, e assim veio exaltar e glorificar o Todo-Poderoso, o Deus Criador. Que você possa meditar no nascimento de Jesus e assim se colocar diante de Deus, através dele, Jesus, e ser salvo dos seus pecados e poder morar com Deus de uma vez para sempre. Celebrar o Natal é celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Celebrar o Natal é ter o entendimento de que ele, Jesus, veio cumprindo-se a profecia que foi dito a seu respeito, pela vontade de Deus, trazendo a solução para a questão do pecado da raça humana, como mostra em Gênesis capítulo 3, verso 15, e que foi sendo descrito todos os passos a respeito dele, até ele tomar a forma de homem e, como homem, receber sobre si as nossas dores e enfermidade, como é descrito pelo profeta Isaías. É assim que se cumpre a palavra de Deus e se dá o nascimento de Jesus Cristo, o qual nós celebramos nessa data, para a glória de Deus e a alegria de todos nós. Celebre o Natal de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. Assim você está exaltando o Deus Criador, Senhor e Pai. Amém.